quarta-feira é habitual recebermos o Dr. Carlos Martins. Olá, Carlos, bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Pode levar uma salva de palmas, não pode? Só desta vez. Ora, Carlos, problemas de estômago, não é? sim, vamos falar de um problema em particular que pode afetar o estômago, não é? É verdade. Vamos falar hoje de hérnia do hiato. Já focámos este tema em edições anteriores do nosso programa, mas curiosamente tem sido um tema muito pedido pelos nossos telespectadores. Porque e realmente frequente também, desculpe, porque é frequente. É um problema realmente muito frequente e associa-se a queixas que as pessoas apresentam ainda mais frequentes, que são queixas de tipo de azia, de mal-estar, no fundo aqui por trás do externo, no meio do peito, digamos, e são queixas muito frequentes e são situações muito frequentes na consulta. Mas essa hérnia também pode acompanhar-nos uma vida inteira sem nos apresentar sintomas. É verdade, isso pode acontecer. Por vezes as pessoas podem ter a tal situação da hérnia no hiato sem ter qualquer sintoma. Sendo mais comum a pessoa ter sintomas e ter algumas queixas, sobretudo em determinadas circunstâncias que eu já vou explicar a seguir. Pode ser já? Pode. Então não vamos perder tempo e vamos imediatamente ver com o trabalho que o Dr. Carlos Martins preparou. Podemos já passar para o slide seguinte. Vamos nos inspirar num caso da consulta. A Alzira, de 53 anos. Veio ter comigo à consulta e diz-me ela: ando com uma tosse seca há semanas e por vezes também fico rouca. Estes sintomas associam-se frequentemente à hérnia do hiato esofágico. Embora o sintoma mais comum e mais frequente seja, por exemplo, a azia, o queimor no meio do peito, um ardor, por vezes há pessoas que não têm azia, não têm o queimor, a dor, mas têm simplesmente uma tosse seca recorrente e uma rouquidão que, por vezes, quando nós vamos estudar, a Sra. Alzira não tinha qualquer sintoma respiratório, não estava com nenhuma infecção respiratória, realmente ela tinha um problema relacionado com uma hérnia do hiato. E até há quem confunda este problema com problemas mais graves, cardíacos, porque como é numa zona muito central do peito, as pessoas começam a confundir tudo, não é? É verdade. Até há pessoas que nos perguntam: Sr. Doutor, este meu problema pode acarretar problemas cardíacos? A resposta é não. As pessoas por aí podem ficar descansadas. Realmente o problema que pode acontecer e que pode ocorrer é alguma confusão, porque os sintomas derivados deste problema, da hérnia do hiato, podem, de certa forma, confundir alguns problemas cardíacos. A tal dor, o tal queimor, o tal, às vezes, aperto que nós referimos ainda no programa passado a propósito dos ataques cardíacos, podem, às vezes, ser confundíveis e os sintomas podem ter alguma semelhança. Ora, o que é que acontece então ao corpo? Exatamente. Nós hoje estamos a falar, então, do aparelho digestivo. Quando nós nos alimentamos, há um trajeto comum entre aparelho digestivo e aparelho respiratório, até, digamos, à laringe, e aí é que há a tal separação. Os alimentos seguem por um tubo, que é o esófago, que conduz os alimentos até ao estômago, onde depois eles vão estar algum tempo para se processar a digestão. Podemos passar ao slide seguinte. Estamos agora a olhar aqui para a fronteira entre aquilo que nós chamamos o tórax, no fundo a parte superior do tronco, e a parte abdominal, o abdômen. Aqui nesta região de fronteira nós temos um músculo, que é o diafragma. Isto que estamos a ver nesta imagem é a situação normal. E aqui há uma região de fronteira, então, entre o esófago, o tal tubo que traz os alimentos, e o estômago. Uma espécie de barragem, não é? Exatamente. Este mecanismo funciona como uma autêntica válvula. Esta válvula, quando funciona bem, impede o retorno do conteúdo do estômago para o esófago. Também conhecido por refluxo, não é? Impede o refluxo, quando isto está a funcionar bem. Sim. Um outro pormenor que é importante que as pessoas tenham que compreendam é que o meio gástrico, ou seja, o interior do estômago, é um meio ácido. Essa acidez é importante para promover a digestão dos alimentos. O meio, digamos, dentro do esófago não é ácido. O esófago tem apenas uma função de condução. É mesmo conduzir, transportar os alimentos até ao estômago. Ora, se por algum motivo
a acidez do estômago, o conteúdo do estômago, puder realmente refluir e contactar com o esófago, essa acidez pode provocar inflamação do esófago e daí o mal-estar, a dor, a azia que a pessoa pode sentir. Podemos passar então ao slide seguinte. Nós aqui vimos a situação normal e aqui já estamos a ver um pouco de estômago que deslizou para cima, para a parte do tórax, e realmente é isto que nós chamamos a hérnia do hiato esofágico. Há aqui um alargamento, digamos, na região do diafragma e há um bocadinho de estômago que desliza. E é fácil reconhecer que a tal válvula que impedia o refluxo, neste momento já não consegue desempenhar o seu papel. De modo que qualquer situação que proporcione, digamos, um efeito contrário ao da gravidade, porque se eu tiver este tipo de problema e estiver de pé, não a própria gravidade acaba por Uhum. fazer com que os alimentos se mantenham aqui, não venham para trás. Mas, por exemplo, se eu acabar de comer e estiver com o estômago cheio de conteúdo e logo a seguir, por exemplo, for fazer limpezas e anda baixado, facilmente o conteúdo do estômago vai refluir para trás e vai contactar com a região do esófago. As famosas cestas, não é? Ou, por exemplo, se me deitar com o estômago cheio. Uma das recomendações para as pessoas que têm este tipo de problema é que se quiserem deitar, se quiserem fazer a cesta, o façam apenas 2 horas após a refeição. E as pessoas normalmente dizem, aí já não sabem a cesta. Pois, é verdade. Mas há outra solução, que é fazer a cesta... Dormir sentados, exatamente. Podem fazer a cesta num cadeirão, recostados, e aí já é o suficiente para não terem este tipo de queixas e terem este tipo de problemas. Sim. Então o que sucede é que o estômago é que alcança o esófago. Não diria que ele alcança o esófago, ele está sempre em contacto com o esófago. Há aqui a fronteira, mas no fundo é o estômago desliza para a região do tórax. Se olharmos aqui para esta outra imagem, esta é a situação normal. Temos a tal separação entre o tórax e o abdômen. E há aqui um bocadinho de estômago que desliza para a região do tórax. Sobe. Exatamente. Também há uma outra designação desta hérnia, é a hérnia de deslizamento. E realmente aí a válvula deixa de funcionar e daí depois todas as complicações que podemos ter. Inclusive, por exemplo, há pessoas que durante a noite podem notar a almofada um pouco suja de conteúdo de secreções do tal refluxo, porque realmente o refluxo pode começar a vir pelo esófago e pode até depois vir até à boca. E há pessoas que sentem mesmo as secreções na boca. Também um outro fator de confusão, quando falamos de hérnias, é que existem muitos tipos de hérnias. Às vezes estamos a falar de hérnia e as pessoas pensam que então a hérnia que têm ou é esta, a do esófago, ou é outra, e não sabem que existem vários tipos de hérnias. Nós usamos a designação de hérnia em medicina normalmente para referir que há um conteúdo, normalmente uma víscera, um órgão, que de certa forma sai de uma certa membrana onde normalmente esse conteúdo estaria restrito. Sai do lugar. Sai do lugar. Isso pode acontecer, por exemplo, numa hérnia discal, em que temos os discos entre as várias vértebras com cartilagem, em que, de certa forma, devido a um efeito de compressão, o miolo do disco da cartilagem sai. Esta situação não tem nada a ver com a hérnia do hiato esofágico que acabámos de demonstrar. Um outro tipo de hérnia também muito frequente é a chamada hérnia inguinal. Aqui no abdômen o que se passa é que as pessoas notam um papo, uma tumefação que até pode descer, por exemplo, para a zona do testículo, do escroto. É um pouco de intestino delgado que sai, no fundo, do conteúdo abdominal e que se mete entre a pele e por entre diferentes camadas de músculo e que acaba por criar depois esta tumefação e pode dar dor na virilha. Estas situações foi apenas agora aqui abrir um parênteses no tema de hoje para explicar que existem vários tipos de hérnias e que a hérnia de que estamos a falar hoje não tem nada a ver com aquelas. Ora, cá estão os sintomas, não é? Exatamente. Azia, ardor no peito. Dor no estômago também pode ocorrer. Também é com alguma frequência que as pessoas referem esse sintoma. Também é frequente, por vezes, associarem-se estas situações de inflamação do esófago devido ao refluxo provocado pela hérnia do hiato com situações de gastrite, de inflamação do próprio estômago. Rouquidão recorrente, que ocorre com uma pessoa que anda frequentemente rouca,
pode ter um problema nas cordas vocais, por exemplo, um pólipo das cordas vocais, mas também pode ter um problema de refluxo. E é uma situação que interessa despistar. Como aquele conteúdo do estômago pode vir, principalmente durante a noite, até à região da garganta, pode realmente irritar a garganta, a laringe. Estamos a falar de ácidos que exatamente. não são... E isso pode provocar a tal tosse que a Sra. Alzira apresentava e pode rouquidão. provocar a situação de rouquidão por inflamação das cordas vocais. Certo. E realmente a tal situação de regurgitação, por vezes virem alguns conteúdos de alimentos à boca. Podemos passar ao slide seguinte. Sinais de alarme. Se além daqueles sintomas que eu falei, que eu abordei, se a pessoa começar a sentir, por exemplo, dor ao deglutir os alimentos, se a pessoa de repente notar um vómito com sangue, ou se começar a notar as fezes escuras, o sangue dirigido, por exemplo, se a pessoa estiver a perder sangue ao nível do esófago, por inflamação ou por uma úlcera no esófago, o sangue digerido, quando aparece nas fezes, a pessoa não nota sangue de cor vermelha. O que vai notar é umas fezes escuras, tão escuras, quase negras, tipo quase aquela borra de café que quando tiramos no fim de tirar os cafés das máquinas, é algo parecido com isso. Estes sinais são sinais de alarme e devem levar a pessoa ao médico. Claro, aí a pessoa deve realmente recorrer ao médico. Que soluções é que temos para este tipo de problema? Por um lado, temos algumas medidas que as pessoas podem tomar e que, por vezes, em muitos pacientes, são o suficiente para controlar estes problemas. Sim. Por exemplo, fazer refeições menos, digamos, volumosas, de menor quantidade e mais frequentes. Sim. Eu, por vezes, digo mesmo às pessoas, elas têm que olhar para o relógio e marcar, como se marca numa agenda, a que horas é que eu tomo um pequeno almoço, a que horas é que eu tomo o almoço, e ver onde é que cai o meio. Para pôr alarmes no telemóvel. Exatamente. É um e àquela hora, à meia da incluir. manhã, comer qualquer coisa. À meia da tarde, comer qualquer coisa. Para realmente evitar depois fazer grandes refeições, porque para quem tem este tipo de problemas, grandes refeições é mau. Como diria a doutora Rosa Santos, dois lanchinhos ao meio da tarde não fica nada mal. Exatamente. Eu inteiramente de acordo. Dois lanchinhos ao meio da tarde. Inteiramente de acordo. Realmente, as pessoas que têm este tipo de problema devem evitar alguns tipos de alimentos. Vamos deixar esse departamento para o final. Exatamente. Sim. As pessoas que têm este tipo de problema devem evitar ir para a cama ou deitarem-se, ou, por exemplo, até às vezes estar deitados no sofá a ver televisão no período 2 horas após a refeição. Não no começo da refeição, mas sim após a refeição. Após a refeição, atenção, que isso também é importante. Sim. As pessoas que têm este tipo de problemas, se tiverem excesso de peso, se tiverem obesidade, devem corrigir, devem tentar emagrecer, efetuar atividade física é importante e ajuda realmente a melhorar este tipo de situação. E não desobedecer ao médico. E por vezes podem ser necessários medicamentos. Sim. Existem medicamentos desde antiácidos, desde medicamentos que ajudam a diminuir a acidez, que ajudam a resolver este tipo de problema. E em casos excepcionais, mas por vezes realmente é necessário, também recorrer a uma cirurgia pode ser necessário. Pode ser necessário. As pessoas não achem estranho, digamos, se às vezes os médicos a aconselharem falarem nessa hipótese. Temos algumas coisas aqui benéficas e outras nem tanto. É verdade. Temos aqui, por exemplo, podemos começar aqui pelo azeite. Será que o azeite é benéfico ou não para quem tem este tipo de problemas? Bom, se está neste lado, é porque não deve ser. Neste momento ainda está tudo baralhado. Exatamente. Agora a ideia é colocar as coisas do lado correto. Bom, o azeite é benéfico ou não? Normalmente as gorduras podem realmente não ajudar muito para quem tem este tipo de problema. Por vezes as pessoas podem... Exatamente. Apesar de tudo, o azeite é das melhores gorduras. Portanto está ali a da meio nossa caminho. alimentação. De modo que eu punha assim um bocadinho aqui, mas nunca em excesso, sempre em quantidade moderada e limitada. Alimentos tipo massa, arroz, não há grande problema, mas depende muito. Colocar aqui do lado. Depende muito dos condimentos que são usados na confecção destes alimentos. Porque, por exemplo, se fizer um arroz de marisco picante, já não convém. E então temos aqui, por exemplo, o piripiri. E este, sem dúvida, para quem tem este tipo de problema, realmente deve evitar. E o vinagre? O vinagre, sumo de laranja, alimentos ácidos, limão, tudo o que é ácido, façam favor. Com licença. Tudo o que é ácido
realmente, para quem tem este tipo de problemas, basta pensar. Nós já estamos a lidar com o problema da acidez. Se ainda acrescentarmos mais ácido à nossa alimentação, só vamos piorar a nossa Outras situação. frutas são aconselháveis? As frutas normalmente são ótimas, mas deve-se evitar as mais ácidas. E depois também há aqui algum espaço de manobra, digamos, para a própria pessoa avaliar com que alimentos é que se sente mal e com que alimentos é que se sente bem. Vamos lá pôr a fruta, então, deste lado. Colocávamos deste lado. E os vegetais? Os vegetais, ótimos, mas de algum cuidado. Por exemplo, nós temos uma tradição, que eu diria portuguesa, que é cozer legumes com batatas cozidas, acompanhadas com um bocadinho de peixe cozido. Sim. E normalmente regamos com azeite e vinagre. Regamos. Exatamente. A expressão regamos está muito bem aplicada. Sim. Ou seja, regar, os alimentos em si estão ótimos, mas temos que regar com muita moderação e quem tiver este problema, então, o vinagre deveria ser evitado. Doutor, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Praça da Alegria. Bom resto de semana. Igualmente trabalho.